Como o debate da Andressa Urach me lembrou o que é ser um discípulo de Cristo. Mas antes, olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o Fernando Martins. Por aqui a gente fala de Bíblia, de teologia e espiritualidade, a gente comenta, debate, a gente faz react, a gente trata de todos os assuntos que são importantes e relevantes para a vida cristã. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Agora que eu sei que você já fez isso, a gente pode bater o nosso papo de hoje. Bem, você tem visto, né? Na internet, esse modelo de debates que tem se popularizado bastante, que é sempre um alguém contra 30 algumas coisas, né? Então começou com um crente contra 30 ateus, depois um ateu contra 30 crentes, depois um padre contra 30 pastores, um carteiro contra 30 cães caramelo e por aí vai. E com certeza o debate que mais movimentou as pessoas no meio gospel nessa última semana foi o da Andressa Urach contra 26 cristãos. O debate quase que inteiramente foi um completo caos, tá? Então eu tive que assistir 2 horas e foi agoniante, porque eles falavam todos um em cima do outro. Então, nem dava para entender o que ela estava falando, na maioria das vezes, ou o que eles estavam falando, e começavam a gritar, e teve baixaria, e o que nos leva à primeira questão do vídeo de hoje, tá? O debate da Andressa Urach com aqueles cristãos me fez relembrar que um discípulo de Jesus precisa não só carregar a mensagem de Cristo, mas saber apresentá-la corretamente. Então, assim, foi um show de horrores assistir aquele debate, e se você assistiu, você viu que, infelizmente, mesmo que muitos cristãos ali tivessem bons argumentos, a forma deles apresentarem esses argumentos acabaram invalidando a mensagem como um todo. E é por isso que eu comecei o vídeo dizendo que aquele debate pode sim nos ensinar sobre o que é ser um discípulo. Porque nós não aprendemos só com os bons exemplos. A gente também pode aprender com os maus exemplos no sentido de contraste. Ao ver o outro errando, eu não preciso repetir o erro dele, mas eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Então, que a gente possa focar, enquanto igreja, a começar a ter um testemunho melhor. Porque se a gente for brigar com aqueles que nós consideramos como ímpios, mas usando as mesmas ferramentas de impiedade, que diferença a gente vai ter deles, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho pertinente a gente trazer aqui. A importância de uma igreja madura que dê um bom testemunho. E aqui, esse debate foi interessante nesse aspecto, porque dos 26 cristãos ali, até onde eu me lembro, só tinha uma mulher, os outros eram homens, e ali você tinha cristãos de diferentes ramos, tá? Tinha católicos, pelo menos 2 católicos estavam ali, tinha um calvinista, porque eu já vi conteúdos dele, tinha um pentecostal, claramente pentecostal, tinha um neopentecostal também, tinha um ali que era meio indeciso, ele não sabia ainda se ele acreditava em Deus ou não, mas ele estava ali defendendo teoricamente Deus. Então você tinha ali representados muitas denominações, muitos ramos do cristianismo que compõem o que nós podemos chamar de a igreja brasileira. E quando todos eles, ou a grande maioria deles, se comporta mal, isso mostra pra gente um terrível sintoma de o quanto nós estamos despreparados intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente para confrontar aqueles que ofendem a nossa fé, que é o que a Andressa Urach se propôs a fazer nesse debate. E se a essa altura do vídeo você ainda não sabe direito quem é a Andressa Urach, aqui vai um breve resuminho, tá? A Andressa Urach, ela é uma prestadora de serviços extraconjugais remunerados. O que os antigos chamariam de prostituta, basicamente. Mas por que ela ficou famosa no meio gospel? Porque em uma determinada fase da vida, ela teve um problema de saúde muito grave. Ela esteve à beira da morte. No entanto, ela alega ter tido uma experiência com Cristo durante esse momento. Ela foi curada e se converteu, né? Supostamente. Quando ela se converte, ela abandona a vida antiga dela, passa a ser membro da Igreja Universal do Reino de Deus, e inclusive ganha um certo espaço. Na época, ela ganhou um certo espacinho ali nas mídias da Universal, ela aparecia em alguns programas dessa igreja, mas com o tempo ela se desgasta lá, ela se frustra, ela sai da Universal e ela meio que declara guerra a todas as outras igrejas evangélicas, mesmo sem conhecê-las. E a partir daí, ela se torna conhecida não só lá fora, mas também dentro do meio gospel, porque ela retorna para a sua vida de prostituição e agora não somente, né, mas ela justifica essa vida, inclusive ela faz muito isso no debate, né, ela justifica a profissão dela como sendo algo que
não atrapalha a vida dela com Deus, a salvação dela. E além disso, ela faz algo um pouco pior, ela vai um pouco além. Ela começa a se vender, pelo menos de uns dias para cá, ela começou a se vender como uma espécie de líder religiosa. Então ela está propondo não só que ela pode ser prostituta e tá tudo certo, mas ela está propondo que outras pessoas podem ter também esse estilo de vida e ainda assim serem aceitas e amadas por Jesus. Então ela deixa de ser apenas uma pecadora no sentido tradicional da coisa, mas ela começa a se vender também como uma espécie de líder religiosa, o que torna ela ainda mais perigosa. Dado, portanto, esse pequeno contexto, né, nós chegamos então a esse fatídico debate, onde ela levantou algumas argumentações e eu queria refletir com vocês aqui, pelo menos 2 ou 3 das argumentações dela, que embora sejam muito rasas, ainda assim trazem pontos interessantes que vale a pena a gente refletir, tá? Mesmo no meio do caos, Deus ainda pode nos ensinar alguma coisa. E eu percebo isso já logo no início do debate, quando ela propõe uma afirmação um tanto absurda, né? Ela diz que ela é prostituta porque Deus fez ela assim. Deus encontrou na prostituição dela um propósito evangelístico. Depois ela vai dizer que, através do trabalho dela, além dela tirar o seu sustento, ela também consegue evangelizar pessoas que as igrejas não evangelizariam, né? Então ela diz isso. E veja, o que isso traz pra gente? Inicialmente, isso nos escandaliza, né? Então, se você é crente, você deve estar pensando, gente, mas que absurdo, como que alguém pode pensar assim? Pois é, como que alguém pode pensar assim? Como que alguém pode, durante certo tempo, lutar contra um pecado, não conseguir vencê-lo, e aí simplesmente fazer uma manobra teológica? Já que eu não consegui vencer o meu pecado, eu vou procurar na Bíblia brechas, na lei de Deus, para que eu possa, no final, dizer que se eu sou assim, é um propósito divino. Afinal, Deus me criou, então tudo que eu sou veio dele. Ou seja, eu não preciso brigar com quem eu sou interiormente. Você já ouviu isso antes? Essa mensagem ela está se tornando cada vez mais popular na igreja brasileira. Não só através da Andressa Urach, mas através de muitas outras pessoas. Existe uma onda muito forte por aí que tem pego principalmente os mais jovens, que traz essa ideia de um Jesus que é tão amoroso que beira ao ridículo. Que é um Jesus que o seu amor ele está baseado na aceitação de tudo e qualquer coisa. É o famoso venha como estás e permaneça, porque eu vou te amar do mesmo jeito. Isso é o que está por detrás da mensagem da Andressa Urach. É claro que o exemplo que ela dá é extremo, né? Ou, graças a Deus, a gente ainda considera um exemplo extremo, mas talvez daqui a alguns anos não seja um exemplo tão extremo assim para as próximas gerações que estão sendo ensinadas apenas uma face de Jesus. Apenas o Cristo amoroso que existe para me fazer feliz, para fazer as minhas vontades e para no final me dar o paraíso. Essas pessoas, infelizmente, não têm aprendido sobre o Cristo que tem poder de lançar corpo e alma no inferno. E, às vezes, gente, a culpa não é da Andressa Urach. A culpa é nossa, que nas nossas igrejas preferimos pregar a respeito de vitórias financeiras, de desenvolvimento pessoal, sucesso no casamento, e simplesmente paramos de pregar sobre pecado, sobre condenação e sobre essa faceta de Jesus que, além de amoroso, também é o justo juiz. Então, dentro dessa afirmação dela, existe uma reflexão importante. Será que eu também não estou fazendo isso? Será que quando eu sou explosivo, quando eu falo mais do que devia, quando eu me comporto mal e sou confrontado, será que eu não tenho usado essa desculpa de eu sou assim mesmo, foi Deus que me fez assim? Talvez nós precisemos olhar para nós mesmos e começar a pensar a respeito disso. Outro ponto desse debate que também me fez ficar bastante pensativo é quando eles entram na temática do arrependimento, né? Porque, assim, é óbvio, em algum momento os debatedores iriam trazer esse tema para ela. Ela estava o tempo todo frisando que nós devemos viver pela graça, que ela vivia na graça de Jesus, e os debatedores então trouxeram a ideia de que a mesma Bíblia que fala sobre graça também fala sobre arrependimento. Veja, se a graça ela cobre todos os meus pecados de forma que eu não preciso mais prestar conta de nada para Deus, onde fica o arrependimento aí? E aí é interessante que durante vários momentos do debate ela diz que ela se arrepende todos os dias. E isso me fez ficar pensativo, porque a pergunta óbvia que está passando pela sua cabeça é a seguinte: se ela se arrepende,
Por que ela não para? Por que no dia seguinte ela faz exatamente a mesma coisa que ela sabe que no final do dia ela vai se arrepender? E eu te respondo, tá? Ela faz isso porque em algum momento da vida ela aprendeu que arrependimento é pedir desculpas para Deus. E muita gente é assim também, tá? Muita gente é assim. Talvez eu e você, em alguns momentos, também tenhamos sido desse mesmo jeito. Sabe quando você está na igreja já há muito tempo e você está acostumado com aquelas rotinas, então você sabe que quando terminar o dia, antes de dormir, você vai orar e você vai pedir perdão para Deus, porque você aprendeu que você tem que se arrepender dos seus pecados. Então, todo dia, no final do dia, você pede perdão a Deus pelos seus pecados. Mas você pede perdão porque você aprendeu a pedir perdão ou porque de fato está acontecendo um arrependimento ali? Será que a gente também muitas vezes não está caindo nessa mesma cilada de acreditar que arrepender-se é apenas pedir desculpas? É apenas falar com Deus, Senhor, me perdoe, e amanhã fazer a mesma coisa? Será que nós não temos nos esquecido de chorar por causa dos nossos pecados? Será que a gente não tem se esquecido daquilo que Paulo chama de a tristeza operada por Deus? Porque Deus, para nos levar ao arrependimento, opera em nós uma tristeza que vem dele. E aí isso pode soar esquisito aos seus ouvidos, porque hoje em dia, como eu disse, as nossas igrejas estão muito preocupadas em pregar a parte boa, o creme de la creme. Então, a gente pensa em Deus apenas como esse produtor de alegrias infinitas, mas a Bíblia fala sobre um Deus que também nos produz tristeza. Uma tristeza que é necessária nos levar ao arrependimento. Porque o arrependimento, ele não pode ser só um simples pedido de desculpas. Ele precisa ser uma tristeza que me incomode e me provoque a pensar em arrependimento. Afinal, o arrependimento verdadeiro, de acordo com a Bíblia, é um arrependimento que produz mudança. E é isso que a Andressa Urach ou não entendeu ou simplesmente preferiu ignorar. O fato de que o arrependimento bíblico produz mudança e de que a graça, ela é a raiz da salvação, mas as obras são o fruto da salvação. É por isso que, se você é alguém que é cristão há muito tempo, você já deve ter ouvido isso, né? Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Texto esse que está em Efésios capítulo 2 e que foi mencionado pela Andressa Urach durante o debate. Mas a mesma Bíblia que fala que eu sou salvo pela graça mediante a fé, também vai dizer que eu sou salvo para as boas obras. Então, de novo, né? Nessa grande árvore chamada salvação, a graça é a raiz. Não existiria nada se a raiz não estivesse ali primeiro. Mas essa raiz produz outras coisas. Essa raiz graciosa produz um tronco de justiça, produz galhos de misericórdia e produz frutos de arrependimento. Como já foi dito aqui, a Andressa Urach é um exemplo extremo que normalmente a gente olha e sente repulsa. E no fundinho a gente pode acabar tendo o risco de ter aquele sentimento farisaico de graças a Deus eu não sou igual a ela. Ou graças a Deus ela existe, porque se ela existe ela é pior do que eu, então eu não estou tão ruim assim. A gente tem que tomar cuidado com isso. Que os pecados da Andressa Urach sirvam para nos alertar a respeito dos nossos próprios pecados. E nos lembrar que não somente ela, mas todos nós precisamos de perdão, constantemente. Esse foi o vídeo de hoje, que Deus te abençoe, que você possa deixar o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e chegar a mais pessoas que talvez precisem ouvir essa mensagem. Que você permaneça bem, que você permaneça seguro em Cristo e que a gente se veja no próximo vídeo. Antes de encerrar, só lembrando que se você quiser estudar e aprender teologia de forma séria, profunda e organizada e comigo, é só clicar no primeiro link aqui embaixo desse vídeo e se tornar meu aluno no Imersão Fundamentos. No mais é isso, que Deus te abençoe e até a próxima.